Olá a todos, eu sou o Fernando César e hoje a gente vai resolver juntos o problema Tocário A e B, um problema que foi composto para a edição de 2003 da Olimpíada Internacional de Linguística para a etapa em grupos. Aqui no fundo, uma imagem da bacia do Tarim, a região que foi habitada pelos povos tocarianos, mais ou menos entre os séculos 5 e 9 d.C. Aqui uma rápida imagem do problema, caso vocês queiram pausar, tirar um print. Aqui à esquerda a gente tem o nosso corpus e aqui à direita a gente tem essas três tarefas. As línguas tocarianas, então, falando rapidinho delas, elas foram. Atualmente todas essas línguas estão extintas, mas elas foram um ramo da família indo-europeia que foi falado na região noroeste da China, do que atualmente a gente chama de China. E basicamente existiam essas três línguas que você tem registro, que são o tocário A, B e C. No problema de hoje a gente vai trabalhar apenas com o tocário A e B, como é o próprio nome do problema diz, que são duas línguas que eram muito mais mutuamente inteligíveis, enquanto o tocariano ou tocário C era um pouco mais distante dessas outras duas, já que ele era falado muito mais ao sul. Aqui embaixo também coloquei uma imagem de um manuscrito com a escrita tocariana. Diversos desses manuscritos foram encontrados e muitos deles já foram decifrados, essa escrita era específica deles, né? E, enfim, agora indo para o problema, a gente tem então um corpus um pouco diferente. A gente tem à esquerda essa parte toda com as palavras no proto-tocário e suas respectivas traduções, e aqui nessa parte da direita a gente tem uma lista de palavras que todas elas são derivadas dessas palavras do proto-tocário e elas podem pertencer tanto ao tocário A quanto ao tocário B. Porém, a gente tem uma informação privilegiada, dada pelo próprio exercício, de que a primeira palavra, que é stank, ela pertence ao tocário A. Essa palavra stank, ela certamente é derivada da palavra stank, aqui do proto-tocário, já que, enfim, a grafia delas é quase idêntica, a pronúncia também se parece muito. Então, a palavra que pertence ao tocário B só pode ser stank, essa que eu marquei em azul, já que é a única outra palavra desse corpus que se assemelha bastante com essa do proto-tocário. Só uma explicação rapidinha do que seria esse proto-tocário, para quem não está acostumado com o problema de linguística histórica, que é bem comum aparecer esse termo proto alguma coisa. Uma proto-língua, como proto-tocário, é uma língua que não se tem registro exato, porém é uma reconstrução que é feita a partir das línguas que se tem registro, como o tocário A e B, e a partir desses dados eles reconstruem uma possível língua que originou essas outras duas línguas. Então, apesar dela não ter existido, ela tem todo um estudo comparativo e científico por trás para formar essas palavras. Enfim, agora o primeiro fenômeno que a gente pode perceber é que esse S da palavra stank virou esse S com uma bola embaixo, que é o som de chá, o som do chiado que a gente tem no português. E a única outra palavra em que ele aparece é na palavra aster. Então a gente pode presumir já que essa palavra também pertence ao tocário A. Porém, se a gente dar uma analisada, a gente vai ver que tem duas palavras que são muito parecidas também. Tem essa palavra astre e a palavra astare. Mas, pelo que o nosso exercício também nos informou, uma das duas línguas vai ter duas formas para algumas palavras. Então, provavelmente essa língua com duas formas para algumas palavras é o tocário B, e a gente já encontra essas duas formas. Como a gente sabe que essas duas palavras pertencem ao tocário B? Por dois motivos. O primeiro deles é porque nenhum deles tem esse S com a bolinha embaixo, como no tocário A. E segundo, porque nas duas palavras, uma outra coisa em comum é que esse E, essa vogal final, ela é mantida, enquanto na palavra do tocário A ela é perdida. Então provavelmente também tem esse mesmo fenômeno. Porém, o mesmo não acontece na palavra stank. Nessa palavra stank, a gente tem essa última vogal desaparecendo, né, sofrendo um apagamento nas duas línguas. Então aqui a gente já nota a nossa primeira percepção de que no tocário A vogal final sempre é perdida e no tocário A vogal final normalmente é mantida, com exceção dessa vogal específica que também é perdida, como no tocário A. Mas enfim, fazendo essa análise a gente pode recolher várias palavras que pertencem ao tocário A e B, baseado no fato de que no tocário A essa vogal final sempre é perdida e no tocário B essa vogal final normalmente é mantida, com exceção do I. Então a gente tem todas essas palavras aqui, essa aqui, essa também.
Porém, a gente chega, em determinado momento, numa barreira. Depois de todas as palavras terem sido analisadas, a gente começa a perceber um outro fenômeno, que são os fenômenos das vogais. Eu já anotei aqui para vocês já darem uma lida, porque é bastante coisa, mas basicamente em todas as palavras do tocário A que a gente analisou, a gente não tem uma mudança nas vogais A, que é esse A com risco em cima, e na vogal A, que é esse A sem o risco em cima. Elas sempre são mantidas na mesma posição que elas existiam no proto-tocário. Porém, a vogal U, que é essa vogal que é o A com trema, ela sofre um fenômeno que é muito curioso. Né? Como essa vogal final é perdida, ela sempre começa a marcar a partir dessa vogal. E se essa vogal, que é o U, aparece logo antes dessa vogal, ignorando as consoantes, ela é mantida. Porém, nos outros casos, ela é perdida. Então, a gente tem, por exemplo, na palavra will, que vem do proto-tocário willow, a gente vê que esse O ele foi perdido porque ele é a vogal em posição final. Logo, como esse U vem logo antes dessa vogal, ignorando a consoante, ela é mantida. Porém, em boa parte das palavras, como na palavra aknutsa, a gente tem esse A perdido, porque está em posição final, só que antes dele a gente tem o A normal, a gente não tem essa vogal específica. Logo, o A, como a gente disse, ele sempre é mantido, e esse U, como ele vem antes de uma vogal que é mantida, ele é perdido. Então a gente tem aqui a palavra aknuts, do tocário A, onde a gente não tem essa vogal, ela basicamente some. Então, a partir desse processo, a gente já consegue definir algumas outras palavras que pertencem ao tocário A. O tocário B já tem um fenômeno bem menos regular. A gente tem a vogal U, que é esse A com trema novamente, ela parece seguir uma série de caminhos diferentes. Ela pode se tornar a vogal U, ela pode se tornar a vogal A, ou ela pode simplesmente desaparecer. Enquanto isso, as vogais A e E, elas podem se manter da mesma maneira que acontece no tocário A, só que existem diversos casos onde uma delas vira a outra. Eu vou pegar, por exemplo, a palavra kuramurtsi, onde a gente tem essas três vogais As. Né? A primeira delas, que é esse U, que é esse A com trema, ela basicamente desaparece da palavra. Esse A, ele se torna um A sem o macron, então o A se torna um A, e esse outro U, ele se torna um A. Então, basicamente, a gente tem vogais parecidas tomando um rumo totalmente diferente, uma delas desaparecendo e uma delas transformando em outra vogal, e enquanto isso, essa vogal, que é diferente das outras, ela se torna uma terceira vogal, que seria a vogal A. Então, a gente tem um processo muito mais irregulares. Porém, mesmo não definindo exatamente os processos fonéticos para formar o tocário B, a gente já consegue definir algumas outras palavras baseadas nessa regra. Por exemplo, na palavra tsinker, vou pegar de exemplo aqui, a gente tem essas duas vogais e U, e a gente tem esse exemplo que basicamente se mantém igual. Bom, nesse caso não tem uma vogal final. Então, não tem por que nenhuma dessas vogais desaparecer. Então, as duas são mantidas. Como a gente definiu, isso acontece no tocário A. Enquanto isso, a gente tem a palavra tsanker, onde esse se torna um A. E a gente só tem o se tornando um A no tocário B. No tocário A, ele apenas pode ser perdido ou mantido. Ele não pode virar uma outra, uma terceira coisa, ou uma quarta coisa, como no tocário B. Então, a partir disso, a gente pode, na verdade, chegar na conclusão de todas as palavras que a gente tem aqui no corpus, porque basicamente essas são as regras que vai nos permitir terminar todas as nossas tarefas. Então, vamos agora para a solução. A primeira tarefa diz: determine a qual língua pertence cada uma dessas palavras, sabendo que a primeira delas pertence ao tocário A e que em uma das línguas algumas palavras têm duas formas. Basicamente, né, isso aqui foi o que a gente já fez. Então, vamos agora para a tarefa 2. Aloque as seguintes palavras em suas determinadas línguas e reconstrua a forma prototocária para cada par. Então vamos lá, eles estão nos dando duas palavras de cada raiz, eles pedem para a gente definir a qual língua cada uma delas pertence e depois disso reconstruir a forma prototocária. Bom, aqui na primeira tarefa
a gente tem a palavra stam e stam. A gente sabe que esse S com essa bolinha embaixo acontece apenas no tocário A, então, portanto, ele pertence ao tocário A e esse outro pertence ao tocário B. Quanto à forma do prototocário, a gente tem a palavra stame. Esse como eu disse, ele desaparece nas duas línguas, ele simplesmente some. E esse S, como está antes de um T, no tocário A, ele se torna esse sh. Na segunda palavra, a gente tem rtur e ratre. Como em uma delas a gente tem uma vogal final, a gente só pode concluir. O ratre pertence ao tocário B e essa primeira palavra que perde essa vogal pertence ao tocário A. Na forma do prototocário, como aqui a gente tem, na palavra do tocário B, a gente tem um A e na palavra do tocário A a gente não tem nada, isso só pode ter sido essa consoante E, que, enfim, sofre esses dois processos nas duas línguas. E aqui, no tocário A, a gente tem também esse E que no tocário B ele desaparece. Então, no prototocário, essas duas vogais só podiam ser a vogal E, que podem sofrer todos esses processos, respectivamente no tocário A e no tocário B. E por último, a gente tem aqui pars e parso. É a mesma coisa para concluir a qual língua cada um pertence. No parso a gente tem uma vogal final, então só pode pertencer ao tocário B. E na forma do prototocário, a gente vai utilizar os mesmos fenômenos que a gente já concluiu. A gente percebe que em uma delas essa vogal é um E e na outra a vogal é um I. Então, portanto, isso só acontece com a vogal E na versão do prototocário. Agora, indo para a tarefa 3, ela nos diz: supõe-se que o tocário B tivesse vogais tônicas, tal qual no português. Sobre o que pode-se assumir isso? Então, vamos lá. No tocário B, a gente tem esses fenômenos todos que eu listei aqui à direita. A vogal E, ela pode se tornar E, ela pode se manter como I, e ela pode simplesmente desaparecer. Enquanto isso, as vogais A e E podem tanto se manter quanto se tornar a outra. Então, considerando que essa língua tivesse de fato vogais tônicas, como acontece no português, essas vogais tônicas, por serem faladas mais intensamente, elas provavelmente vão ocorrer de forma mais intensa também, de forma mais energética, de forma mais forte na palavra, né, digamos assim. Provavelmente nas sílabas tônicas, esse I ele não se manteria, ele não desapareceria, ele se tornaria a vogal E, que é um pouco mais aberta. Enquanto isso, as vogais E e A se tornariam o A, que é a vogal dessas três a mais aberta, né? A que tem um maior destaque na fala, né? Porque você abre mais a boca para falar. Enquanto isso, nas sílabas átonas, que seriam as demais sílabas, essa vogal E poderia tanto se manter como E, como desaparecer, e as vogais E e A se tornariam o E. Por isso a gente teria essas duas vogais podendo se tornar A ou E, dependendo da posição tônica ou átona, e por isso a gente teria essa vogal I podendo se tornar E, que é uma forma mais aberta dela, nas sílabas tônicas, ou se mantendo ou desaparecendo nas sílabas átonas, já que são maneiras mais fracas, né, no caso da forma nula, ou maneiras igualmente fortes, como na versão onde ela se mantém. Então agora a gente vai dar uma olhada um pouco melhor nessas transformações fonéticas. As transformações fonéticas, elas são basicamente todos esses processos fonológicos que acontecem de uma língua para outra, que basicamente transforma, né, a fonologia dessa língua. Enfim, nesse programa a gente trabalhou com diversas dessas transformações fonéticas. A primeira delas é a elisão, e foi de fato uma das primeiras que a gente percebeu, que é o fenômeno onde o som passa a não ser mais pronunciado. No tocário A, a gente pôde ver isso, por exemplo, na palavra astire, que se tornava aster. Basicamente, esse E, por ser uma vogal em posição final, ele deixou de ser pronunciado no tocário A. No tocário A, a gente tem também um outro exemplo que acontece no meio das palavras, né? No caso da vogal E, em alguns casos, quando ela aparecia antes de uma vogal marcada, como a vogal A nesse caso, ela também desaparecia e sofria esse processo de elisão. No tocário B, esse processo também acontece, porém especificamente com a vogal E em posição final. Então a gente tem, por exemplo, a palavra estanque virando estank. Novamente o mesmo processo de elisão. Uma outra língua onde esse processo de elisão acontece de maneira um pouco diferente era o nosso português.
Na palavra andar, por exemplo, e assim como em diversos outros verbos no infinitivo, a gente não pronuncia esse R. Por estar em posição final, a gente simplesmente fala andar em diversas situações. Fala, enfim, comer, dormir. A gente nunca pronuncia, de fato, esse R de maneira forte no final das palavras. Um outro fenômeno fonológico é o alteamento e abaixamento. Esse processo é quando uma vogal passa a ser pronunciada de maneira mais alta ou mais baixa. Lembrando foneticamente o que isso significa, uma vogal mais alta é aquela que você fecha mais a boca, que a sua língua está numa posição mais alta, e uma vogal mais baixa é quando você abre mais a boca, quando a sua língua está numa posição mais baixa, né? Por isso, os nomes são alteamento e abaixamento. No tocário B, a gente viu isso acontecer, por exemplo, na palavra tsankr, que no tocário B passou a ser pronunciada como tsanker. Então a gente tem essa vogal se tornando essa vogal, a vogal U se tornando a vogal A. Já peço perdão por estar falando, por estar pronunciando algumas vogais de maneira um pouco duvidosa, mas é porque são vogais um pouco difíceis de se pronunciar para quem não está muito acostumado. Então aqui a gente tem o processo de abaixamento vocálico. A gente tem uma vogal que é mais alta se tornando uma vogal mais baixa. Um processo parecido acontece na palavra asare, que quando se passa para o tocário B, passou a ser pronunciado como asare. Então a gente tem os dois fenômenos acontecendo aqui. A gente tem a vogal A se tornando a vogal A e a gente tem a vogal A se tornando a vogal A. Respectivamente, esse primeiro processo é o alteamento e esse segundo processo é o abaixamento. Uma outra língua onde esse fenômeno também acontece é no nosso português. Na palavra urso, por exemplo, esse O não é pronunciado como um O, ele é pronunciado como um U, que é um U um pouco mais centralizado. Então, esse processo é o alteamento, né? Normalmente, esses processos têm muito a ver com vogais tônicas e vogais átonas. Normalmente, uma vogal tônica, por ser pronunciada, como eu disse, de maneira mais intensa durante a fala, seja pelo ritmo um pouco mais intenso, seja pela fala um pouco mais longa dessa vogal, essa vogal ela sofre um abaixamento, ou seja, você vai abrir a boca um pouco mais para pronunciar essa vogal. Enquanto a vogal átona, por ser um pouco mais relaxada na fala, ela sofre o alteamento, que é quando essa vogal ela é pronunciada com a boca mais fechada. Um outro fenômeno fonológico que acontece aqui no problema é a divisão fonológica. A divisão fonológica é basicamente quando um fonema passa a ser interpretado como dois fonemas distintos dentro de uma língua. Isso é basicamente como novos fonemas podem aparecer dentro de uma língua. Então é um fenômeno muito importante na linguística histórica. Um exemplo que eu trouxe aqui do português é a palavra aranha no latim se tornando aranha no português. Então a gente tinha no latim esse fonema que era o fonema N, né, que é o na, que a gente também tem no português. Porém, em algumas palavras, dependendo, claro, do contexto, esse na passou a ser pronunciado como nha. Então, a princípio, esse nha aparecia em contextos muito específicos da palavra, como quando ele era sucedido pelas vogais E pela vogal I também, né? Porém, com o tempo, esse novo fonema nha passou a fazer parte da fala de maneira tão relevante que novas palavras que não apareciam nesse contexto no latim passaram a ser faladas no português. Como a palavra mulherzinha, que sequer tinha um cognato no latim, passou a utilizar esse fonema nha. Ou na palavra nhoque, que é um empréstimo do italiano, ou seja, também não vem diretamente do latim, a gente também adaptou e passou a utilizar esse fonema nha, que atualmente já é um fonema completo dentro da língua portuguesa. No nosso problema, a gente tem basicamente metade desse caminho andado. A gente percebe, por exemplo, no tocário A, essa nova consoante aparecendo, que é o sh. Essa consoante apenas aparece antes da consoante T. Então a gente não pode dizer que essa divisão fonológica aconteceu inteiramente. Porém, a gente já teve aqui o surgimento de um novo fone, de uma nova consoante, basicamente, porém aparecendo apenas em contextos muito específicos, não é considerado de fato um fonema, né? E no tocário B, a mesma coisa, a gente tem, por exemplo, na palavra tsankr, que a gente tem esses dois fonemas que são idênticos no proto-tocário. No tocário B, esse mesmo fonema se diferencia em dois fonemas diferentes. Nesse caso, a divisão fonológica está um pouco mais avançada, porque tanto o A quanto o I apareciam em outros contextos dentro da língua. Muito semelhante à divisão fonológica, existe também, claro, a fusão fonológica, que é o processo contrário, que é quando dois fonemas passam a ser interpretados como um só.
Esse é um fenômeno que a gente não percebe no problema, porém eu também trouxe o exemplo do nosso português nas palavras raso e razoável, onde esses dois fonemas, teoricamente, ainda são considerados diferentes, porém são pronunciados da mesma maneira. Raso e razoável, a gente tem exatamente o mesmo contexto, que são as mesmas que é um contexto intervocal, que eu ainda peguei dois exemplos com as mesmas vogais, e a gente tem a pronúncia exatamente igual, então a gente passa a interpretar esses dois fonemas que a priori eram distintos como uma coisa só. E é isso, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, é sempre um prazer e até a próxima.